Na sequência agora, teremos a primeira palestra desta manhã, com o tema Desafios da Regulação e Desenvolvimento Sustentado. Os palestrantes serão Moacir Almeida Fonseca, conselheiro e vice-presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio, e também Luciana Gonçalves de Matos Vieira, secretária executiva da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com a abordagem sobre análise de impacto regulatório, transparência, comunicação e participação social. Coordenador desta mesa será o diretor-geral da ASP, Luiz Fernando Schettino. Neste momento, então, o coordenador da primeira mesa, Luiz Fernando Schettino, diretor-geral da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo, é convidado a tomar o seu assento. E, juntamente com ele, os dois palestrantes. Luciana Gonçalves de Matos Vieira, secretária executiva da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. E Moacir Almeida Fonseca, conselheiro vice-presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio. A partir deste momento, então, a condução das atividades com o coordenador desta primeira mesa, Luiz Fernando Schettino. Bem, nós vamos ser bastante breves aqui, né? Tem algumas regrinhas. Primeiro, perguntas somente por escrito, né? Quem tiver perguntas após as apresentações, as falas, entregar aos recepcionistas aí, avisar os palestrantes, né? Cada um terá 20 minutos e vai aparecer ali a menina com tempo, né? 5 minutos e tempo esgotado, né? E depois, ao final das exposições, a gente fará esse debate aí com as perguntas, tá bom? Bom, eu vou passar logo a palavra ao Moacir, né, que vai falar sobre desafios da regulação para o desenvolvimento sustentado, por quê e para quê. Moacir é engenheiro metalurgista, atuou na Petrobras por 30 anos, tendo exercido funções gerenciais nos diversos segmentos da empresa, em especial no antigo serviço de engenharia, atuou ainda nas subsidiárias Braspetro, Petrofértil e Gaspetro, onde participou intensamente na viabilização do fornecimento de gás da Bolívia, na implantação do Gasbol e na constituição do TBG, da qual foi membro do Conselho de Administração. Atualmente é conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, a Genersa, respondendo pela presidência nos impedimentos legais do presidente. Então, com a palavra, Moacir, para a sua apresentação. Obrigado. Obrigado, Fernando. Antes de mais nada, bom dia a todos. E eu queria cumprimentar primeiro o Estado do Espírito Santo, o nosso anfitrião e as demais autoridades presentes do Estado, também o nosso presidente da ABAR, José Luiz, o nosso vice-presidente da região Sudeste, Erval, meus colegas de regulação, né, presentes aqui, do Sudeste e também de outras regiões do país, ou seja, reguladores de modo geral, senhoras e senhores, agradeço a todos a presença aqui e dizer da minha satisfação, do meu prazer, da minha honra estar aqui representando o Estado do Rio de Janeiro e a nossa agência reguladora. Eu falo também em nome do conselheiro presidente, que infelizmente não pôde estar presente, e em nome de todo o conselho diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, que é a Genersa, da qual tenho muito prazer e honra em ser um dos conselheiros. Bom, falando em agradecimentos e saudações, eu queria começar com, primeiro, dizer que não vou fazer nenhuma palestra, vou tecer algumas considerações, vou tentar provocar alguma coisa para a gente conversar depois. E falar de algumas observações pessoais, como regulador. Primeiro, dizer que, como engenheiro da Petrobras, gerente, atuando nas diversas áreas da Petrobras, o mundo é muito interessante, as voltas que o mundo dá. Eu, quando me aposentei da Petrobras, eu estava discutindo questões do gás. Aliás, eu me considero, dentro da Petrobras, um dos pioneiros na utilização do gás natural, especialmente o gás da Bolívia. E tanta volta o mundo dá que, de repente, eu caio na agência reguladora para tratar de gás. E, atualmente, eu sou relator da Lei do Gás.
Quer dizer, eu não consigo me livrar. Onde eu ando, o gás vem atrás de mim. Dizem que o gás ocupa os espaços. E provavelmente isso que acontece. Mas o que eu queria dizer, na realidade, é que eu não entendi o que seria regulação. Muito pouco, porque, na realidade, eu vivi uma Petrobras, onde as atividades eram todas monopolistas, a Petrobras, então era muito fácil. Você não precisava estabelecer os diversos segmentos que compunham a cadeia de petróleo e gás, né? A minha colega da ANP entende bem o que eu estou falando, né? Aí, com a flexibilização do monopólio, aconteceu em 97, começou a ter a distribuição e começamos a tentar entender os diversos custos presentes. E aí surgem as agências reguladoras nessa sequência. E quando a gente fala em termos de Estado, agências reguladoras do Rio e de São Paulo normalmente acabam tomando uma primazia, que eu não sei se isso é um privilégio, eu creio que seja uma responsabilidade, talvez porque os estados mais desenvolvidos do país. E o que é regulação? E aí não consegue entender inicialmente o que é regulação. Aí eu vou começando a aprender um pouquinho, eu já estou indo quase no meu 3º ano já de regulador, e eu posso dizer uma coisa, até que eu já percebo hoje. Nesse pouco tempo, a regulação começa a ser entendida, começa a ter um aprendizado, é natural que isso aconteça. E eu reconheço isso, começo a constatar isso, e começo a ter alguns desafios do que é regulação. Porque como nós não sabíamos o que é regulação, no início a regulação era nada. Hoje começa a regulação a ser tudo. Eu acho que a regulação não é nada, nem regulação é tudo. Por exemplo, no nosso caso, na agência reguladora do Rio, começam a aparecer situações, nossa ouvidoria é intensamente provocada. Porque qualquer cidadão depois descobre que na conta de gás dele, o telefone da Genessa, começa, quando não atendido pela concessionária, a ligar para falar de coisas pessoais. E, por dever de ofício, a gente abre processo regulatório, então começam a ter muitos processos regulatórios nascidos de ouvidoria de reclamações de clientes. Quer dizer, que antigamente não conhecia a regulação e começa a conhecer. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco a gente começa até a invadir uma área que tem todo o seu mérito, a sua responsabilidade, o seu prestígio, a sua necessidade de acontecer, que é do PROCON. E começa a misturar a agência reguladora com o PROCON. A agência reguladora acho que tem que cuidar de coisas mais macro, e o PROCON realmente no seu espaço também, que é necessário e é fundamental. Outra coisa que eu tive uma experiência muito interessante, uma bela sexta-feira, final de tarde, quase todo mundo já tinha ido embora, de repente aparece um tumulto na agência, e eu era, infelizmente, não sei por que naquele dia eu me distraí mais, talvez o chopp tenha sido retardado, a hora de happy hour, estava na agência ainda, veio uma associação de moradores para entregar um manifesto contra a Light. E a Light é uma concessão federal, quer dizer, a agência estadual não tem nada a ver com isso no nosso caso. Mas significa com isso o quê? Que o povo está começando a achar o endereço das agências reguladoras. E isso é muito interessante, mas também, eu falo, vamos tomar cuidado, porque daqui a pouco você começa a sair da regulação para tentar discutir coisas que não nos pertencem. Mas é um sinal de que as agências reguladoras e a regulação começam a tomar seu espaço. A nossa palestra aqui, o nosso papo, ela tem uma consideração muito interessante. A agência, os desafios da regulação e o desenvolvimento sustentado. Aí eu parei um pouquinho, como é que eu vou correlacioná-los? Regulação e sustentabilidade. Como é que uma coisa se liga com a outra, ou com a outra com a uma? E aí eu descobri que é quase a mesma coisa. Porque regulação sem sustentabilidade não leva a nada. E não há desenvolvimento se você não tiver dois aspectos: ser sustentável e ser regulado, porque senão fica realmente muito difícil. Vocês imaginam, por exemplo, a gente critica muito nossas cidades que cresceram de uma forma desordenada, sem plano diretor, sem um caminho a seguir. Então, desenvolvimento sustentável e regulação são muito parecidos. Eu comecei a fazer alguns paralelos. Existe uma figura tradicional para todo mundo que milita na regulação, que é aquele velho triângulo com aqueles 3 vértices, né? O poder concedente, a concessionária e o usuário. E, embora repetitivo, se você olhar isso sempre, quando você tiver com uma dificuldade, e tentar equilibrar, você está fazendo a regulação. Aí eu parei e pensei, sustentabilidade. 3 vértices: área ambiental, área econômica e área social.
Aí a gente se para pensar e tenta colocar, por exemplo, na área ambiental, o vértice sendo a nossa mãe natureza, né? Como poder concedente. Não é verdade? A natureza não é ela que dispõe dos recursos naturais, não é ela que tem, ela que faz, outorga dos recursos hídricos, ela que tem lá, para você fazer concessão de gás, de energia, se não tiver na natureza, ou seja, e tem mais, aí você olha mais um pouquinho e vê que os recursos naturais, por Constituição, são sempre estabelecidos ou definidos, ou sob a tutela do Estado, o Estado aqui mais amplo, tanto União, quanto Estados, quanto municípios. Então, a natureza é o poder concedente, ela que provém os recursos. Então, olha o triângulo de novo. Você olha para a outra extremidade do triângulo e vê as concessionárias, que vão executar o desejado desenvolvimento sustentável. Ou seja, ela que vai explorar os recursos que a mãe natureza colocou à nossa disposição, e se ela não tiver rentabilidade, lógico, adequada, né? Rentabilidade que possa ser paga pelo nosso usuário, não vai acontecer nada. Então, o segundo vertente, o segundo vértice do novo triângulo que estamos construindo aqui agora, está presente nas concessionárias da mesma forma, com a visão econômica, a necessária visão econômica. Não há desenvolvimento, não existe almoço grátis. Quer dizer, se você quiser que alguém faça alguma coisa, e se esse alguém é remunerado, simplesmente deixando o dinheiro parado numa conta bancária no investimento, ele não vai fazer desenvolvimento nenhum, ele não vai se envolver com atividade econômica, com assuntos trabalhistas, encargos sociais, e toda essa parafernália de eventos que seguem. Eu me lembro quando você pensa em desenvolver um negócio próprio, é ótimo, vou deixar de ser empregado, eu quero ser patrão, dono do meu nariz. Aí você senta e começa a fazer. Eu já tive essa vertente empresarial e é complicada. E se você não tiver um benefício, tem que entender. Você tem que ganhar mais do que estar parado dentro da praia e recebendo a remuneração do banco. Então, tem que ser colocado. E o nosso ponto principal, talvez o vértice mais importante, porque é para ele que é feito todo o trabalho, para ele que são desenvolvidos todos os recursos, que é o nosso usuário. Tanto faz, ele é o vértice mais importante, tanto na regulação como na sustentabilidade. Então, eu vi que pensar regulação sem desenvolvimento sustentável não dá para ser pensado, até porque, no final, você pode entender que ambos se confundem. Com o tempo, se você não consegue ter um desenvolvimento sem regulação, e você não consegue ter uma regulação que não olhe para o desenvolvimento e que ele seja sustentável, que ele permaneça. E aí, quando você começa a ver o conceito de sustentabilidade, você começa a ver diferenças entre Estado e governo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o hábito de confundir Estado e governo, porque o nosso chefe de Estado também é o chefe de governo. Mas em outros países é bem clara essa diferenciação. Se você olhar a Europa, com sua monarquia, em alguns países ainda, tipo a mais importante de todas, o Reino Unido, você vê claramente o papel do Estado e do governo. Isso vale na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, e em países não ainda já republicanos, tipo a França, a Alemanha, você tem o presidente-chefe de Estado e tem o primeiro-ministro-chefe do governo. E a agência reguladora, isso é importante, que também tem que se colocar. No momento que você sempre imagina que a agência reguladora é um órgão de governo, não deixa de ser, claro, até porque a indicação vem do governo, né? Mas, mesmo assim, há também, do outro lado, o viés do legislativo, para tentar tirar a função governo. A agência reguladora é uma função de Estado, e Estado é sustentabilidade. O governo passa, as diversas matizes políticas, né? Os partidos políticos passam e o Estado permanece. Então, a agência reguladora tem a ver com o Estado, tem a ver com continuidade, com sequência, com o desenvolvimento final. Pelo visto ali, já que eu estou vendo a primeira placa, eu estou sem óculos, quanto tempo? 10, tá ok. Eu só vi a placa, mas não vi o número. Bom, vamos falar de outras considerações. O Brasil vive um momento diferente. A economia brasileira teve um impulso, né, cada vez mais pessoas sendo incluídas na economia brasileira, e aparece hoje
com certas situações. Presidente Obama, vamos relaxar o visto para o brasileiro entrar, porque se o brasileiro não for de novo, vai faltar. Então, vamos facilitar a vinda de brasileiros. A gente vê sempre nos eventos internacionais, onde o mandatário brasileiro estava longe, ali, distante dos líderes do mundo desenvolvido, hoje não, nós estamos sentando junto com a Alemanha, com a França, todo mundo que é o Brasil. Eventos importantes vêm, no nosso estado, principalmente, Copa das Confederações, como um aperitivo para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Agora mesmo, esse ano, mês de junho, Rio+20. Quer dizer, o Brasil está sediando, o estado do Rio de Janeiro em particular, ainda mais. Agora, é só isso? É só isso? Não. O nosso estado tem vocação de economia e de turismo. Então, nós temos que ver que são oportunidades, geração de empregos, né? A gente vê realização de obras, que é sempre um perigo para o Estado, né? Quando fala em obras, é um perigo, né? É bom fazer, mas toma cuidado para que as obras não se tornem vilões depois, né? Mas o importante é que gere emprego, gere desenvolvimento. Então, oportuno momento para praticar a nossa sustentabilidade novamente. E como fazer isso? O crescimento tem que ser sólido, tem que ser responsável, a ideia de desenvolvimento sustentável tem que estar colocada. E aí eu vejo espaço para entrar a regulação também. Porque qualquer atividade econômica, qualquer desenvolvimento, se não tiver regulação, você começa a ter crescimentos ordenados. A gente fala sempre dos grandes exemplos aqui. Um exemplo curioso que eu gosto sempre de dar. O subsolo da minha cidade, Rio de Janeiro, nossa cidade, Rio de Janeiro, e a explosão de bueiros, né? O que foi isso? Evidentemente, naquele momento, nós temos ali tubulações ou serviços públicos que datam do Império, somente no centro da cidade. Então, por maior esforço, e eu sou testemunha disso, porque nós temos uma regulada, que é a SEG, né, concessão de gás, ela encontra com coisas do Arco da Velha. Teve um evento, inclusive, que houve uma explosão no bueiro e verificou-se a presença de gás. Só que a SEG tinha verificado aquela região semanas antes, e depois encontrou-se mexida ali uma outra concessionária de um outro serviço, no caso telefonia, atingiu a tubulação da SEG. Isso significa o quê? Não havia um plano no subsolo, o nosso crescimento desordenado da nossa população nas grandes cidades, as favelas, né? Que hoje chamamos de comunidades, quer dizer, parece com preconceito não tratar, mas na realidade foram favelas mesmo, que fomos deixando acontecer, fomos permitindo acontecer. Então, novamente, crescimento, mais desenvolvimento, aproximação local do trabalho, mas e a organização, eu diria, a regulação, isso tem que estar sempre presente, senão fica difícil. Outra coisa, eu lembro, para mim, muito recente, mas para outros, a longínqua década de 60, eu ia, tanto rapazes quanto as meninas também, íamos às festas, saímos de madrugada, esperávamos ônibus, tranquilos. Uma forma muito tranquila de ir. Nós íamos à praia, tranquilo. Íamos a jogos de futebol, tranquilos. Hoje, tudo está muito difícil. O futebol se tornou violento, né? Não é paixão clubística, isso aí são vândalos. As dificuldades, a violência nas cidades principais centros urbanos. Mas o que eu quero dizer com isso? O compromisso que temos que ter com as gerações futuras. Nós não podemos desenvolver, nós não podemos criar um país, riqueza, desenvolvimento, sem estar preocupado que vem aí filhos, netos, bisnetos, ou seja, o mundo continua. Então, novamente, a sustentabilidade está aí presente. A gente tem que criar desenvolvimento, uma sequência do mundo para frente, mas pensando que nós não somos a última geração. Nesse sentido, eu posso dar um exemplo que eu tenho que parabenizar o meu Estado, o governo, aí no caso o próprio governo, com o Pacto pelo Saneamento, que foi o decreto estadual do ano passado, e que temos metas, erradicar lixões até 2014. Né? É possível isso? Eu vi exemplos em Portugal que algumas coisas foram feitas e são possíveis. Aí vem um problema. Como você pode erradicar lixões? Como é que você pode criar espaço para isso, resíduos sólidos? Se você pensar, cada município isolado, fica difícil. Mas se juntar municípios,
Em Portugal é assim, e aqui também está começando no Estado do Rio dessa forma. Se você criar consórcios, você consegue fazer com que ele aconteça, dar sentido econômico. Mais uma vez, o triângulo tem que estar presente, né? O sentido econômico tem que estar presente também. E saneamento, resíduo sólido de tratamento adequado, tem a ver com saúde, é o lado social novamente. Aí dizem, é muito difícil criar consórcios intermunicipais. Cada prefeito vai puxar a brasa para a sua sardinha. Perfeitamente compreensível, faz parte da natureza humana. Mas, se você organizar, se você der vantagens para quem abriga, quem vai ser a sede do aterro sanitário, se você colocar dessa forma, e o nosso secretário Mink e o governo do Estado já está fazendo, de alguma forma, esse mesmo trabalho. Aí dizem que consórcios intermunicipais também é difícil de implantar. Eu tive um evento que eu gostei muito do paralelo que foi feito. Você tentar fazer um consórcio intermunicipal é a mesma coisa se chegar em casa e juntar a família, mulher e filhos, e dizer o seguinte: onde vão passar as férias? Como vai ser o Natal? Vai ser na casa de quem o Ano Novo? É impossível você ter um consenso, né? Mas você consegue, com um pouco de esforço, né? Organizando para aqui, organizando para lá. E eu vejo que é possível acontecer isso, porque eu tenho uma testemunha no meu estado. Nós temos 2 consórcios criados na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que funcionam perfeitamente, e tem lá partidos diferentes, ideologias presentes diferentes, mas o que tem ali? Tem um senso comum. Ali há a paixão pelo seu município, o local onde as pessoas vivem, o prezar pela saúde dos seus munícipes, e os prefeitos acabam acordando. E eu tenho lá uma experiência muito boa na Genesa, nós temos lá, temos aqui o conselheiro da Genesa também que está aqui, é bom porque ele não vai me deixar mentir, quando eu falar uma bobagem ele vai falar alguma coisa, né, Rosio? Nós temos lá um exemplo muito grande que os nossos consórcios lá funcionam. Por quê? Ali há um entendimento comum, e eu acho novamente uma presença do sentimento de Estado superior ao sentimento do governo. Ali a população precisa estar saudável, todos precisam de água, todos precisam tratar seu esgoto. Então, os consórcios, para o caso dos aterros sanitários, eu acho que um bom exemplo é fazer um estágio lá com o nosso consórcio de água, consórcio Lago São João. A região dos lagos é um ponto interessante. É uma região muito bonita no estado do Rio, de turismo, e sofre com a sazonalidade terrível nas suas contas de água, energia também é o mesmo problema, né? A sazonalidade é um negócio sério. Existem as casas de veraneio, a gente fala de Búzios, por exemplo, com mansões, mas tem o pobre morador de Silva Jardim, de São Pedro da Aldeia, né? Que também tem que pagar por água e tudo mais. Mas eu vejo ali que, novamente, a presença Estado, no sentido mais amplo da palavra, cidadania, acaba prevalecendo, porque a necessidade prevalece sobre o interesse de cada um. Nesse conjunto de coisas, eu vejo a agência reguladora participando novamente, porque a agência reguladora passa a ser um ente como de continuidade, não presa a um governo só, e passa a ser a proteção ao consumidor, a garantia de que o serviço prestado está adequado. E tem 2 aspectos importantes também, que sempre tem que olhar o lado econômico. Novamente, não tem almoço de graça, né? Sempre que tem um convite, tem alguma troca, pelo menos, a ser dada. Financiamento, Banco Interamericano, Banco Mundial. Existe um programa lá, um eterno programa de despoluição, de tratamento do entorno da Baía de Guanabara. Só vai acontecer se houver agência reguladora. É assim no mundo todo. Mais uma coisa, e aí vou falar sobre, é até um tema interessante, mas a gente deve sempre dizer isso. Também para os empreendedores, é um bom local, é um bom fórum para se proteger de eventuais surtos populistas dos mandatários do Estado. O Estado nunca vai querer, um governador do Estado nunca vai querer que o seu Estado tenha tarifas caras nos seus serviços públicos. Isso é um problema para a eleição. Então, a agência reguladora passa a ser também um órgão de defesa do concessionário, porque é onde você consegue ter uma isenção maior. É evidente que todo governador do Estado, todo prefeito municipal,
vou pegar uma carona também na minha colega aqui da ANP, todo mandatário quer ser popular, mas também quer fazer um bom governo e ir em frente. Mas a gente sabe, quando chega no ano de eleição, as pressões são muito grandes e tem aqueles surtos populistas. É nessa hora que a agência reguladora também ajuda o concessionário. E quando ela está ajudando o concessionário, ela está ajudando a todos, porque a população vai ter um serviço com continuidade, com qualidade, com razoabilidade, com todos aqueles mandamentos que nós, reguladores, conhecemos. E, com isso, também o Estado é amparado. No fundo, a regulação acaba equilibrando. As concessões de saneamento, para mim, lá no nosso Estado, são um bom exemplo de como fazer com que pessoas diferentes se entendam. Eu volto a falar na região dos lagos e volto a dizer uma coisa que, para mim, é muito importante. A Lagoa de Araruama, para quem conhece, que esteve condenada, totalmente poluída há um tempo atrás, hoje já melhora a sua balneabilidade, já tem eventos esportivos, campeonatos de windsurf. E aí não é só isso, não. Isso parece bonito, esporte só. Claro que o esporte é bonito, mas não é fundamental. Mas pescadores voltaram a ter seus peixes lá, ou seja, o sustento na lagoa. Novamente, regulação e sustentabilidade, a parceria das duas. Ele pode falar isso sobre gás, pode falar sobre energia elétrica, pode falar tudo isso aí, porque, no fundo, novamente, a Mãe Natureza fornece o gás, fornece fontes para gerar energia elétrica, e as concessões têm que estarem sempre bem acompanhadas e reguladas. E como o tempo já está esgotado, segundo a placa da minha querida amiga aqui, eu acho que eu já tentei colocar o ponto principal. Eu queria fechar a história dizendo que regulação é uma função estatal, órgãos de Estado e não de governo, também de governo, mas principalmente de Estado. O papel das agências é fundamental, a presença sempre do poder concedente nas nossas reuniões de saneamento lá, com a presença de vogal que representam as diversas prefeituras. E eu vou falar só um último teminha que para mim é importante, especificamente. Foi dito também, na abertura, não me lembro até por quem, mas foi comentado, que o ponto alto e mais conhecido da população é o momento das consultas públicas e audiências públicas. Isso é fundamental, é onde a população se sente apta a falar. E, mais uma vez, eu exemplifico a região dos lagos. Você fazer uma audiência pública na cidade do Rio de Janeiro, o povo realmente não vai ter mais o que fazer, o trânsito, não sei o quê, é tudo complicado. Mas, numa região do interior, ela funciona, é onde a população sente, eu posso falar, eu posso protestar, alguma coisa que o prefeito não fez que eu quis, e nós temos exemplos disso. As nossas audiências públicas na região dos lagos é um sucesso. O público que vai, e a gente vê reivindicações, até às vezes reivindicações tolas, mas é o que o pessoal sente. Então, a agência é parceira da população. Eu termino, porque o tempo está esgotado, eu acho que está provocado o assunto da paridade em regulação e sustentabilidade, e dizendo sobre a audiência pública que nós vamos realizar na agência no dia, eu acho que é 14 de junho, eu sei que é logo depois da Semana do Corpus Christi, sobre a lei do gás. E eu gostaria de colocar esse assunto, e quando eu falo sempre noticiar e convocar, é porque eu, sendo o relator do processo, por ter uma história passada no gás, né, dentro da Petrobras, eu sinto muito envolvido com isso. E eu fico muito preocupado pela relevância do tema, já convoco a ANP para me ajudar nisso também, né? Doutora Silvia, por gentileza, né? Lá em São Paulo é a nossa parceira. A relevância do tema. E eu queria dizer o seguinte, a dificuldade que eu vejo nós temos um contrato de concessão que vale por anos, mas nós temos também uma época que foi definida, em 1997, quando o cenário era outro. Eu gosto de dar um exemplo sempre do Tratado de Tordesilhas. Quando começaram as descobertas do Novo Mundo, a terra foi dividida entre Portugal e Espanha. Bom, os ingleses, franceses, holandeses, quando começaram a descobrir os galeões espanhóis vindo do Peru levando ouro e tudo mais, que negócio é bom, também quero participar. E foram ao Papa e perguntaram onde estava o testamento de Deus que dividiu a terra entre Portugal e Espanha. Então, tudo pode ser modificado e mexido. Esse é um lado. A minha concessionária SEG não vai gostar do que eu estou falando aqui agora, mas ela sabe que ela tem que fazer alguma concessão, que alguma coisa vai ter que ser mexida. O desenvolvimento pede isso. Por outro lado, e aí vem, tá, na mesma balança, com o mesmo peso, e aí eu não vou pedir para que todos me ajudem, a segurança jurídica, os contratos estabelecidos,
a quebra de regras. E aí? Como é que a gente muda e respeita? Como é que a gente balança isso? Novamente, a tarefa do regulador é equilibrar, é fazer com que as coisas sejam harmônicas. O triângulo, tanto na regulação quanto na sustentabilidade, está presente. Nossa função é saber equilibrar ou tentar fazer o possível para ser o mais justo e mais equilibrado possível. Agradeço a todos e eu gostaria de dizer que estamos lá na agência reguladora. Eu não sei se teria uma forma de... O site nosso é como todo o site do Estado do Rio de Janeiro, termina com .rj.gov.br. Então, antes do .rj, coloquemos a palavra agenesa, que também é um nome difícil, né? Agenesa, né? Então, agenesa.rj.gov.br. Esse é o nosso site. O meu e-mail é só colocar na frente do Agenesa o @, que todos sabem qual é, e M.A. Fonseca, Moacir Almeida Fonseca, sou eu. Então, estou aberto, à disposição, e conto com todos, principalmente agora em junho, nessa audiência Lei do Gás. Obrigado. Quero agradecer aí a palavra do Moacir, muito elucidativa, né? E passar imediatamente aí para a Luciana, que está aqui representando a ANP, né? A Luciana vai falar sobre a análise do impacto regulatório, transparência, comunicação e participação social. Essa fala motivou muito o Alexandre Mendes, que esteve em Brasília numa atividade lá e viu, né, essa fala de vocês e achou muito interessante, que é o caminho natural aqui que o Estado do Espírito Santo está seguindo, e creio eu que todas as agências deverão seguir. Luciana é historiadora e mestre em Relações Internacionais, servidora pública do Governo Federal, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Trabalhou na Presidência da República e no Ministério do Planejamento, do Orçamento e Gestão. Está na Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível desde 2009, onde exerceu as funções de assessora do gabinete do diretor-geral e superintendente adjunta de biocombustíveis e qualidade dos produtos. Atualmente exerce a função de secretária executiva da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Com a palavra, Luciana. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos e agradecer especialmente a BAR e parabenizar pela iniciativa. Esses encontros são sempre oportunidades de trocar experiências, e essa troca de experiências é fundamental para a qualidade regulatória, que é o tema que está por trás dessa palestra que eu vou fazer agora. Eu vou pedir licença a vocês para ir até o balcão ali, para poder passar os slides. Então, vamos lá. O título é grande, né? Análise de impacto regulatório, transparência, comunicação e participação social. É grande, mas tem que ser mesmo, porque transparência, comunicação e participação são interligados. Sem transparência não há participação. Para a participação ela ser efetiva... Opa, alguma coisa passou errada aqui? Espera aí, volta lá. Pronto, bom, vamos ver. Para a participação ser efetiva, ela precisa de comunicação, porque a transparência ela não pode ser... Tá. Para a transparência acontecer de fato, tem que haver uma estratégia de comunicação. A comunicação tem que ser bem feita, porque não adianta simplesmente colocar uma massa de dados à disposição se esses dados não são inteligíveis para aqueles a quem eles se destinam, né? Então, a gente vai abordar aqui rapidamente o aspecto histórico, o surgimento, o contexto do surgimento da IR e como que a IR ela se relaciona com a transparência e com a participação. Uma breve linha do tempo aí, só para mostrar, né, que a história no Brasil da regulação é uma história recente. Nos Estados Unidos começou no século XIX, na Europa veio no finalzinho da década de 80, começou no Brasil na década de 90, né?
E é importante notar que quando a agenda de qualidade regulatória começa, ela começa dentro de um movimento de desregulação, mas que rapidamente se transforma num movimento de melhor regulação. Rapidamente se percebe que não é questão de ter menos regulação, mas sim a questão de ter melhor regulação. Daí o termo better regulation e a preocupação com a qualidade regulatória. Essa agenda internacional da better regulation, eu vou começar pela agenda internacional, que foi de onde chegaram para nós essas ideias, né? Ela começa na década de 90 na OCDE. Hoje, já 26 países da OCDE adotam alguma metodologia de AIR. E é importante notar, a AIR, Avaliação de Impacto Regulatório, é importante notar que isso surge dentro de um contexto que é um contexto de suporte à agenda de eficiência econômica daqueles países na década de 90, um foco na competitividade, no crescimento econômico, e um foco na redução de burocracia para as empresas, uma preocupação muito grande em dotar aquelas economias, sobretudo na Europa, que estavam passando por um momento de internacionalização, com a formação do mercado único, com a criação da moeda única, dotar esses mercados, esses países de competitividade, né? E a redução da burocracia e a qualidade da regulação, nesse momento, se tornou um dos vetores principais para atingir essa competitividade. E outro aspecto que a gente tem que notar é que também surgiu essa agenda de qualidade regulatória, melhoria da qualidade regulatória, num contexto de suporte à agenda de eficiência administrativa. As ideias do novo gerencialismo público, a necessidade de trazer à administração pública mais eficiência e reduzir a burocracia para os cidadãos e também dentro do próprio governo, para que o governo seja mais ágil na sua ação. Uma nota conceitual, retomando um pouco o que o Moacir colocava, né, o que é regulação, e é importante a gente notar aqui que o conceito de regulação que está sendo adotado, foi sendo e continua sendo adotado nos países da OCDE, é um pouquinho mais amplo do que o que a gente costuma adotar aqui no Brasil. Eles adotam o conceito de regulação como qualquer instrumento por meio do qual o governo impõe obrigações aos cidadãos, né? Então, é importante a gente notar que aqui no Brasil a gente, às vezes, faz uma equação entre regulação e agência reguladora. Não é só isso, é um pouco mais. E por que essa agenda da qualidade regulatória? Porque se percebeu na regulação uma série de problemas. Falta de clareza, complexidade, inconsistência, um excesso de prescrição, desatualização, é aquele estoque regulatório que você não sabe mais nem qual é. Você tem regulações que vão se acumulando em camadas e você já não sabe mais em que camada que você está, o que está valendo, o que não está valendo, a questão da segurança jurídica está implicada nisso aí, né? Enfim, eu acho que as recentes matérias que a gente tem visto na imprensa ultimamente sobre problema de excesso de burocracia, né, dão para a gente uma boa ideia do que são os problemas da regulação, né? Regras de diferentes órgãos de governo que em si podem ser muito boas, mas que incidem sobre o mesmo agente econômico, e se elas incidem de maneira desordenada ou duplicada, dificulta o funcionamento da economia. Então, é a questão da eficiência econômica, mais uma vez, colocada aí, né? E para tratar desses problemas percebidos na regulação, foi surgindo essa agenda de qualidade regulatória e foram se definindo princípios que compõem uma política regulatória, né? Esses princípios de qualidade regulatória, tradicionalmente definidos, aparecem com diversas palavras em diversas fontes, mas basicamente são esses aí. Proporcionalidade, né? Então, a ideia de proporcionalidade é de que o governo, o regulador, só deve intervir quando necessário e de maneira proporcional ao risco ou ao problema existente. E eu destaco aí a motivação e a transparência porque são temas que estão relacionados com o nosso assunto de hoje aqui, né? A motivação. Não basta só dar conhecimento do ato pronto e acabado. Ele tem que ser explicitado também a motivação por trás dessa decisão. Por que a decisão foi tomada e submeter esses motivos também ao escrutínio público. E a transparência, que o processo de formulação da regra deve ser aberto. Também não é só mostrar a regra e dizer por que ela foi tomada. É que o processo de formulação da regra possa ser aberto à participação pública. Isso é um aspecto da transparência. E o outro aspecto da transparência é que as regras elas devem ser claras, de fácil entendimento.
Então, a transparência tem essas duas vertentes. A participação pública durante o processo de fabricação das regras e também que elas sejam claras, né? Enfim, os outros princípios, consistência, foco. Consistência é essa questão de que uma regra tem que estar consistente com a outra. Se um órgão faz uma regra que puxa para um lado, outro faz outro que puxa para o outro, a gente está no meio, como é que ele vai responder a isso? O foco é a questão de você ter propósitos claros e objetivos claros ao regular. E, ao redor desses princípios de qualidade regulatória, se desenvolveu a seguinte sistemática na maioria dos países da OCDE. Você tem uma política regulatória que define os princípios de ação, como aqueles princípios vão ser colocados em prática. Você tem uma forma institucional, que é um órgão, normalmente um órgão encarregado de desenvolver a política. Normalmente esse órgão está ligado ao centro do governo, né? São os famosos organismos de supervisão regulatória, mas que não fazem só supervisão, muitas vezes eles também se encarregam da difusão de melhores práticas, é uma função importante. E você tem as ferramentas regulatórias, que são os meios de ação para o atingimento desses princípios todos. Esses meios de ação, um deles, que a gente vai tratar hoje, é a avaliação de impacto regulatório, mas eu queria destacar que a avaliação de impacto regulatório ela não é a única ferramenta da Agenda Internacional da Melhoria da Qualidade Regulatória. Ela é um dos instrumentos, num conjunto deles, né? E a participação e a transparência vêm como instrumentos importantes e de diversas maneiras. A IR, a gente vai ver, é uma ferramenta interessante que permite dar maior participação e maior transparência ao processo de regulação, mas tem outros também, né? Então, você vê, por exemplo, na questão da participação, uma série de iniciativas para melhorar as consultas públicas que são feitas com mais tempo, consultas públicas que são feitas em várias fases, consultas públicas que lançam mão de pesquisas, que lançam mão de questionários, diferentes maneiras de consultar, que não apenas a audiência pública, né? E a transparência também tem outras ferramentas, além da avaliação de impacto regulatório. Tem, por exemplo, a publicação de agendas regulatórias, tem a questão das leis de acesso à informação. Agora, no Brasil, em maio, nós vamos ter a nossa lei de acesso à informação entrando em vigor, e vai ser um apoio importante para os órgãos implementarem a transparência, até porque a transparência ela requer uma série de medidas de gestão, sobretudo gestão documental, que a gente vai ter que aprender a dar atenção e recursos para isso, né? Justamente para poder fazer a comunicação dessa transparência. Em resumo, a Agenda Internacional da Qualidade Regulatória ela foi uma agenda de eficiência, ela contou com uma multiplicidade de instrumentos. Ela trata da regulação em sentido lato, né, como uso do poder normativo. Ela traz uma visão procedimental da qualidade da regulação, que é como a regulação deve ser feita, que procedimentos devem ser utilizados para a regulação ser uma regulação de qualidade, e tem esse foco no governo como um todo, né? Esse foco no governo como um todo é uma coisa importante, porque é olhar além dos recursos e atuação de um órgão individual, para focar na coordenação da atuação dos diferentes órgãos do governo. É olhar o regulado e não a si próprio. É olhar como que eu estou atingindo o regulado e como que o governo como um todo atinge esse regulado. Porque se cada órgão olha somente o que faz, a sua regulação, a sua necessidade, o resultado depois pode não ser positivo. Não por acaso, hoje, essa agenda de qualidade regulatória no Reino Unido, que é um dos países pioneiros nessa questão da Better Regulation, a agenda de eficiência econômica hoje é tocada pelo departamento, como eles chamam, o Department for Business, Innovation and Skill. Seria uma mistura do nosso MIDIC com o MCT, né? Então, é bem focado mesmo na eficiência econômica, uma agenda de eficiência. No Brasil, como é que nós estamos? No Brasil, a tradição é recente, a gente tem que agradecer as iniciativas aí no âmbito do PROREG, que trouxeram para a gente essa discussão e trouxeram capacitação, treinamento, e tem funcionado como um estímulo à difusão dessas ideias e dessas práticas. Agora, o foco tem sido nas agências reguladoras. Você não tem o foco no governo como um todo ainda. E você também não tem um foco numa multiplicidade de instrumentos. Você tem um foco na AIR. Então,
muitas vezes suscita as dúvidas, né, de que agenda é que está sendo adotada ou sendo movida no Brasil em relação ao tema da avaliação de impacto regulatório. Enfim, a gente não vê uma clareza na articulação do tema da avaliação de impacto regulatório no Brasil com a agenda de eficiência econômica, nem com a agenda de eficiência administrativa, o que, às vezes, reforça uma sensação de que a gente está trabalhando uma agenda de controle das agências reguladoras, né? É um assunto que a gente tem que debater. No Brasil, as dimensões de autonomia administrativa e financeira das agências reguladoras elas não se consolidaram plenamente, e a autonomia decisória das agências reguladoras é o elemento fundamental para a qualidade regulatória, juntamente com o conhecimento técnico específico do setor. No caso das agências reguladoras, não se trata apenas de uma visão procedimental da qualidade da regulação, mas também de uma visão substantiva, que é a visão do conhecimento técnico mesmo do setor, que precisa estar incorporado no processo de regulação. Rapidamente, o que é uma IR, né? A gente está falando, talvez seja bom pontuar um pouquinho, ela é uma sistemática para elaboração de regulação que se reflete num documento. É um documento que traz, ao propor uma regulação, traz a identificação do problema, a definição dos objetivos, a identificação das opções, a análise do impacto em si, quais são os grupos afetados, quais são os custos, quais são os benefícios, e pensa nos meios de implementação, porque não adianta nada uma regra muito bela no papel que não se consegue implementar na realidade. E todos esses elementos eles podem favorecer uma consulta pública de maior qualidade e podem comunicar melhor para o público qual é o objetivo da regulação, a que ela se destina, e, com isso, o público pode participar melhor do processo de decisão. Gosto de pensar também na IR em 3 níveis. Né? A IR, a gente pode pensar na IR no nível técnico, no nível organizacional e no nível governamental. O que é a IR no nível técnico? A IR no nível técnico é justamente como fazer uma IR, como entender o problema, como analisar esse problema, é a questão da racionalidade técnica e da competência técnica. É você ter gente capacitada para lidar com temas complexos e avaliar esses temas complexos do ponto de vista de entender o problema, propor alternativas, avaliar esses impactos, enfim. No nível técnico, você cria cultura. Você tem que ter gente capacitada para fazer avaliação de impacto regulatório, e isso se dá no nível técnico. No nível organizacional, a pergunta é como incorporar a avaliação de impacto regulatório na tomada de decisão. É como institucionalizar esse mecanismo de avaliação de impacto regulatório, definir quando se deve fazer uma avaliação de impacto regulatório, quando não se deve fazer, porque a avaliação de impacto regulatório também tem os seus custos, é uma ferramenta muito útil, muito importante, mas que é custosa, é demorada, enfim, só se aplica nos casos em que há um impacto significativo, você não faz avaliação de impacto regulatório para qualquer regulação. Agora, no caso em que ela tem que ser feita, é assegurar de que essa avaliação seja feita, de fato, e que seja feita com qualidade. Então, no nível organizacional, se trata de criar um método de trabalho, se trata de criar o hábito de incorporar as avaliações de impacto regulatório que são feitas pelos técnicos, que são colocadas em consulta pública, no processo de tomada de decisão. E no nível governamental é como incorporar a IR no ciclo das políticas públicas. Aí sim, é a direção, o controle e essa visão do governo como um todo que tem que chegar. Não adianta a gente ficar focando só na agência reguladora, porque a agência reguladora faz um pedacinho da regulação, ela não faz a regulação toda, né? Muitas vezes a agência reguladora está implementando políticas públicas que foram tomadas, cujas decisões foram tomadas em outras esferas. Então, é importante usar a avaliação de impacto regulatório também nas políticas públicas para promover essa coordenação. No setor de energia, a pergunta é como, então, utilizar a avaliação de impacto regulatório para reduzir a assimetria de informação, que é um dos grandes problemas regulatórios que a gente tem, e aumentar a racionalidade da regulação, tornar ela mais efetiva. Trazer um pouquinho a experiência da ANP, nesse sentido, a gente vê a avaliação de impacto regulatório como uma ferramenta para obter melhor informação,
para tomada de decisão, porque ao fazer uma avaliação de impacto regulatório, você consulta extensivamente, você demanda extensivamente dos agentes regulados as informações que você precisa. Você se detém mais na fase da análise e, com isso, você vai atrás de melhor e mais informação, não só com os regulados, mas também em outras fontes de dados. No caso da ANP, trouxe um exemplo, que seria esse dos combustíveis. Um dos objetivos da regulação é essa introdução de combustíveis mais limpos, toda a questão ambiental relacionada, e também uma questão que o Moacir colocou, como é que você compatibiliza a inovação e mecanismo de regulação? Porque a tecnologia evolui e você tem uma regulação que precisa acompanhar essa evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, garantir a segurança jurídica e garantir a segurança do usuário. Então, você tem complexidades para serem administradas, e a avaliação de impacto regulatório pode ser uma ferramenta para isso. Na ANP, a gente tem as experiências pilotos de AIR acontecendo no nível técnico. Às vezes há uma discussão, como introduzir a avaliação de impacto regulatório no Brasil. Tem que ter um apoio político, tem que ter a decisão da direção? Tem, é verdade. Mas a gente, na ANP, decididamente está trabalhando na questão da capacitação do corpo técnico, porque isso é fundamental para que a avaliação de impacto regulatório crie raízes. Se o corpo técnico sabe utilizar a ferramenta, vê a sua utilidade, isso induz, inclusive, a que a direção se use dessa ferramenta e passe a exigi-la. É importante você ter o corpo técnico bem capacitado para fazer esse tipo de análise, adotar essa abordagem. Enfim, a gente espera que o corpo técnico então, se familiarize com a lógica da IR, não só com os métodos específicos, mas com a lógica, porque por mais que uma avaliação de impacto regulatório ela não saia com toda a quantificação, a monetização, o custo-benefício perfeitamente realizado, a própria lógica de você se deter na análise da regulação que você tem que fazer já é um avanço, já é um ganho. E, aos poucos, a gente pretende ir difundindo o uso dessa ferramenta dentro da ANP. Estamos numa fase inicial, estamos aprendendo, a gente identifica várias potencialidades para o uso da ferramenta na ANP, a gente também identifica algumas dificuldades, mas as potencialidades certamente superam as dificuldades. E, sobretudo, como a gente coloca ali, o fortalecimento da participação e da transparência do processo regulatório vai ganhar bastante com a utilização mais ampla desse tipo de ferramenta, porque ela ajuda a deixar claro qual que é o objetivo da regulação, quais que foram as opções consideradas, por que se optou por determinado caminho e não por outro, e isso em uma linguagem que permite a comunicação com o público por meio das consultas e audiências públicas. Então, para concluir, colocar que, no que se refere à regulação em sentido lato, a política de qualidade regulatória é fundamental, não só a avaliação de impacto regulatório, mas também outras ferramentas, e não só focando a agência reguladora, mas o governo como um todo. E aí é fundamental que essa iniciativa que hoje a gente vê no governo, por meio da Casa Civil, progrida, avance, cresça, porque tem que atingir esse ponto de ter essa visão do governo como um todo, se institucionalizar e desenvolver uma agenda de qualidade regulatória que aponte para a redução da burocracia, para a simplificação administrativa, para a qualidade regulatória como um todo. Agora, no que se refere à regulação setorial, a gente tem uma visão de que a criação de um órgão supervisor apenas para a agência reguladora ele seria inócuo ou contraproducente, porque, enfim, as agências elas já têm um procedimento estabelecido para a formulação das suas regulações, que já incorporam vários aspectos da lógica de AIR, mesmo que não tenha esse nome, porque o tipo de regulação que as agências fazem é técnico e porque, muitas vezes, o que é mais importante é a coordenação não das agências reguladoras entre si, mas das agências reguladoras dentro do seu setor, dentro da sua política pública. Enfim, também é importante fortalecer a autonomia das agências reguladoras, porque isso está relacionado à sua eficiência, fortalecer a coordenação entre as agências e os ministérios, e fortalecer a capacidade nos ministérios também, porque de lá saem as políticas públicas que as agências reguladoras implementam. E no que se refere à AIR especificamente, que ele seja um instrumento de racionalidade técnica, participação e transparência à disposição das agências.
Racionalidade técnica, por tudo isso que a gente vem colocando, de que, ao adotar um mecanismo de avaliação de impacto regulatório, você se detém mais a miúde nos efeitos potenciais dessa regulação e você incorpora mais informação na regulação, e participação e transparência, porque, ao fazer isso, você se capacita, você se empodera para comunicar melhor a decisão que você está tomando e para consultar melhor a decisão que você está tomando. Que as avaliações de impacto regulatório, então, elas sejam um instrumento, que venham a ser um instrumento das próprias agências, que possam ser adaptados às especificidades e aos temas de cada setor regulado, e que não se torne um rito de controle, uma burocracia adicional, né, que venha a impactar a agilidade das decisões das agências, porque a avaliação de impacto regulatório tem que ser bem utilizada, não pode ser utilizada para tudo, não pode se transformar apenas num rito a mais, né? Não pode ser um box para você ticar e dizer que cumpriu. E, se for isso, não atende. O que é preciso é que ela realmente seja uma ferramenta à disposição dos técnicos e depois à disposição dos diretores para a tomada de decisão. E esse esforço de capacitação que é necessário, porque é um instrumento novo, é uma ferramenta nova, nós não estamos familiarizados com essa lógica de atuação, nós não estamos familiarizados com o uso de técnicas de avaliação de impacto, de técnicas e métricas de custo-benefício, custo-efetividade, análise multicritério, todas essas metodologias que existem, mas que nós não temos o costume e a prática de aplicá-las à atividade regulatória e de aplicá-las à formulação de políticas públicas. Então, é necessário um esforço de capacitação para que a gente possa amadurecer a introdução da avaliação de impacto regulatório nas agências reguladoras como uma ferramenta a mais para a qualidade da regulação. E aqui uma figura que o diretor Helder gosta particularmente, que é a missão do regulador, né? A minha interpretação muito pessoal dessa figura é de que, bom, o regulador está ali, né, parece pequenininho, mas ele segura a onda, e ele não pode ser tão grande quanto o regulado, não, porque senão a coisa não aguenta, né, vai desabar. Então, é importante que o regulador ele seja mesmo ágil, e a avaliação de impacto regulatório ela é uma ferramenta que pode ajudar o regulador a manter a sua racionalidade técnica, aprimorar a sua racionalidade técnica, e, ao mesmo tempo, a sua transparência e os seus mecanismos de participação. É isso, muito obrigada. Parabenizamos e agradecemos a Luciana pela brilhante exposição. Vamos passar as perguntas, e eu queria antes aproveitar o Zé Luiz e o Erval aqui e fazer uma sugestão. Essa avaliação de impacto regulatório, nós poderíamos pegar a experiência da ANP e construirmos, de alguma forma, uma capacitação, né, via BAR, para que a gente pudesse, as nossas agências, a gente acompanhar, conhecer e, cada um no seu estágio, iniciarmos os passos para que a gente possa implantar isso em todas as agências. Então, fica aí o nosso pleito para que, desse encontro, já saia aí a possibilidade de estudar, né, que essa avaliação de impacto regulatório, que eu creio que isso é a ferramenta do futuro, né, para nos dar mais consistência e condições, possa ser estabelecido, e aí sim nós capacitarmos nossos servidores, nossos próprios dirigentes, para que passem a atuar dessa maneira. Bom, tem uma pergunta aqui ao Moacir, né? Até que ponto é viável a interferência do governo em uma agência reguladora, já que seus dirigentes são nomeados pelo chefe de governo? Boa pergunta, né? Eu, durante nosso bate-papo, comentei sobre a questão das concessões, dos consórcios intermunicipais. Ali dá um exemplo, por exemplo, da distância, quer dizer, você tem diversos prefeitos, por exemplo, numa determinada região do Estado, que têm problemas comuns, mas também tem origens, tem doutrinas, tem ideologias, tem orientações diferentes. E, no fundo, eles acabam convergindo, porque há sempre uma necessidade maior, que é o bem comum, é o senso comum, é o que acontece acima disso. Na questão da regulação,
embora não se possa deixar de lado, numa coisa pequena, dizer que a indicação política não é importante, porque é assim que ela acontece mesmo. Quer dizer, como é que o governador, o chefe do Poder Executivo, vai indicar uma pessoa se ele não tem ou conhecimento ou alguém que se responsabilize por ele? Quer dizer, pode ter também um padrão intermediário, é claro. Como é que ele vai nomear ou indicar para uma função uma pessoa que possa pensar diferente do que a linha que ele gostaria de dar ao governo ou que seria da confiança dele? Então, é difícil acontecer. Agora, o que acontece é que depois, como todo dirigente de agência reguladora também é submetido ao Poder Legislativo, isso diminui um pouquinho. E como tem um mandato fixo, também a possibilidade de ser prestigiado, que nem técnico de futebol, né? O técnico de futebol está sempre prestigiado. E aí, quando pensa um pouco diferente, ele acaba rodando. Mas que o mandato dá um pouquinho de prestígio real, né? Você consegue ser mais estável. E também o aval dado pelo Poder Legislativo. Mas, no fundo, o que acaba fazendo com que a coisa se torne viável é que regulação tem muito a ver com o bem comum. E quando chega uma questão, a matéria maior, independentemente da ideologia, da doutrina, do partido que esteja sendo representado naquele momento, ele acaba tendo que aceitar que aquela situação é a melhor possível. É sempre bom dar exemplos de outros países que já viveram mais do que a gente. Em termos de pensar nos Estados Unidos, é natural e acontece com frequência, se fizer um paralelo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sempre que temos um presidente republicano ou democrata, há uma tendência, quando tem a eleição do outro poder, o Congresso ser mais representado pela outra ponta. Então, de alguma forma, esse equilíbrio acaba acontecendo por essa razão. No Brasil, a nossa experiência é diferente. A gente sabe que quando o poder está na mão de um partido ou de um grupo de partidos, de uma aliança, a tendência é o Congresso também ser fortalecido por esse mesmo grupo. As pessoas gostam sempre de se filiar ao time que está ganhando, né? Então, no fundo, acaba tendo uma maioria. O que eu diria que no aspecto de regulação, a regulação tem muito a ver com o senso comum. E quando há o senso comum, é muito difícil que uma intervenção política desastrada possa prevalecer. O exemplo, até aproveitar o testemunho do meu colega Herval. O Herval, como ele é conselheiro de uma agência que está muito mais suscetível ao dia a dia de ter problemas, afinal de contas, ela tem a Supervia Trens, transporte urbano de massa, como o trem não tem. Aí tem outras coisas menores, como o metrô, que é uma coisa significante, as barcas da travessia do Niterói, que só tem essa saída. Então, ele está sempre sujeito a problemas. Mas, no fundo, o que é a população? Não tem governo que possa impor contra uma vontade pública. O caso passa a ser de uma notoriedade tão grande que a influência política acaba sendo menor. Quer dizer, aí que eu vejo a questão de que por que a regulação consegue, de alguma forma ou de outra, ser menos suscetível a essa influência política. Eu me lembro, Luciano, até na ANP, eu lembro bem do momento que houve uma mudança do governo, o pessoal entendia a agência como uma invenção do neoliberal, né, do social-democracia, coisa parecida. E no primeiro momento do governo Lula, houve até um esvaziamento da força da agência. Mas depois a agência recrudesceu. Por quê? O senso comum prevalece, a necessidade da agência prevalece. Como o Estado, e aí eu coloco mais o poder público, tem uma dificuldade muito grande de conduzir serviços de infraestrutura, por questão até de mobilidade, surgem aí as concessões, as autorizações, e aí acaba tendo que abrir mão, porque realmente acontece nisso. E ao poder público, você falou até sobre isso, cabe a introdução, a manifestação, a definição das políticas públicas. E a agência, a partir de definida uma política pública, ela acaba seguindo aquela política pública. Ela não questiona a política pública, ela segue. E desse encontro, naturalmente, há o senso comum, porque isso nós sempre vemos em serviços públicos. Serviço público não dá como se esconder o sol com a peneira se o serviço de transporte lá da Baía de Guanabara está sendo mal prestado. Aparece do dia a dia.
E aí não tem como você chegar e ficar do lado. O perigo que eu vejo é o contrário. O crescimento da manifestação da sociedade, e principalmente da imprensa, quando tem um serviço público está mal feito pelas partes, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte, não pode aumentar o preço na concessão, vamos trocar o concessionário. Aí é que é pior, porque se o serviço público está sendo mal prestado, é possível que a remuneração não esteja adequada. Se você abaixar o preço ou não puder aumentar, talvez você piore. Se você trocar o concessionário, até o novo concessionário colocar, talvez seja pior. Então, eu vejo que aí é por essa questão que é tão assim evidente que o senso comum acaba prevalecendo. Mesmo quando a imprensa força certas questões, olha o governo do Estado, serviço mal prestado e vão aumentar a tarifa das barcas. Talvez o serviço esteja mal prestado porque a tarifa seja não necessária, mas aí a população não pode pagar, mas aí talvez caiba, não sei, um subsídio do Estado. Ou seja, de novo a gente cai no equilíbrio. Acho que regulação, como eu falei, sustentabilidade também, o equilíbrio tem que estar por trás de tudo isso. É evidente que a pergunta procede, que a indicação nasce de uma relação de confiança inicial. Mas o dia a dia é difícil impor a um regulador que siga certas cartilhas ou certas orientações que não vão poder ser seguidas, porque a transparência que existe numa agência supera isso. Aproveitando até, tem uma cola que eu recebi depois, um papelzinho, aproveitando essa pergunta, não deixar de esquecer sobre a transparência, sobre o espaço. Eu solicitei todos a convocar, eu sei que é impossível todos estarem presentes na audiência pública, mas a audiência pública, assim como toda e qualquer sessão regulatória nossa lá na Genesa, é ao vivo transmitida pela internet. Então, toda sessão regulatória normal, ordinária, não precisa ser uma audiência pública, sessão regulatória normal, onde são deliberados os processos, na transparência, tudo é publicado, e tudo é convocado com antecedência, a pauta, e transmitida também via internet ao vivo. Então, não dá como esconder, como evitar, então não dá como fazer o que acho que está por trás da pergunta, ir contra o interesse do político ou do partido que indicou, porque a transparência é fundamental, como a própria Luciana falou também, a transparência está ali em todos os momentos. Realmente, a agência pode até se tornar um perigo para o mau governante, né? Mas o mau governante também não vai conseguir sobreviver se não tiver uma agência com transparência. Então, eu acho que a questão política acaba sendo superada por essa necessidade de transparência que está por trás disso. Bom, eu queria agradecer ao Moacir e à Luciana, principalmente assim por consolidarem, né, nesse encontro que eu tenho certeza vai ficar nos anais da ABAR, como a reunião histórica da semana passada, onde o Zé Luiz, vou anunciar aqui, foi reeleito por unanimidade, né, como Erval, para mais um mandato na ABAR, né? E nós ficamos muito felizes lá por ver que a ABAR tem uma unidade, uma direção, né, que está realmente trabalhando a questão da regulação no país com muita seriedade. E como o próprio Zé Luiz disse, que eu acho que completa essa pergunta, se necessário buscar o apoio do parlamentar para resolver o problema da regulação, que busque. Mas vamos fazer todo o possível para resolver a regulação sem que seja necessário buscar esse apoio. E eu acho que o grande negócio aqui, Moacir, dessa questão que você coloca, é que nós, das agências, temos que olhar para dentro das agências e nós nos tornarmos competentes, eficientes e nos fazermos respeitar por todos, né? Pelo Estado, pela sociedade, com o nosso trabalho e o nosso funcionamento claro, transparente e ético. Então, agradeço a vocês aí a grande contribuição e pedi ao Moacir para ele mandar depois da apresentação dele, né, que foi muito boa. Luciana já concedeu aí. Já estou devidamente comprometido. Muito obrigado. Bom, nós vamos entregar aqui ao Moacir e à Luciana
um certificado, né, para que eles possam guardar aqui. Eu pediria primeiro às damas, né, para entregar para a Luciana primeiro. Fica aí a lembrança aí do nosso encontro e uma lembrança dos capixaba, panela de barro e bombom. Alguém vai querer que você reparta, mas você tome cuidado, tá bom? Assim. Só lembrando que a panela de barro é tradicional capixaba e foi, inclusive, inscrita no Livro de Registro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, declarada como Patrimônio Cultural do Brasil.